aqui, só para contextualizar você, 2 Reis, capítulo 6, no verso 8, diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então, só para explicar para você, havia uma guerra entre a Síria e Israel, né? A Síria tinha um exército mais poderoso e se preparava para atacar Israel. Só que Israel não tinha um exército poderoso, mas tinha um Deus que era poderoso. E lá havia um profeta chamado Eliseu. E a Bíblia fala que quando o rei da Síria ia se preparar o seu exército para fazer um ataque, criava uma estratégia de atacar Israel, Deus contava primeiro para o profeta lá de Israel, e o profeta avisava o rei de Israel. Então, jamais o rei de Israel era pego de surpresa, né? E o rei da Síria ficou incomodado aquilo, porque ele mudava suas estratégias, e quando ele achava que ia pegar o exército de Israel de surpresa, por alguma razão, o exército de Israel já estava preparado para aquele ataque, né? Então é isso que nós lemos aqui. E não foi uma nem duas vezes, mas o profeta que estava ali em Israel ia contando para o rei, né, a respeito dos passos que o exército da Síria estava fazendo, para que ele se preparasse. Continuando aqui no verso 11. Então se turbou com esse incidente, ou seja, ficou incomodado com essa situação, o coração do rei da Síria. E chamou os seus servos e lhes disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Em outras palavras, quem é que está dedurando a gente aqui? Quem que é o X9? Quem que é o informante que conta para o rei de Israel tudo que a gente planeja de fazer? No 12, e disse um dos seus servos: Não, ó rei, não, meu senhor, mas é o profeta Eliseu que está em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, ou seja, no teu secreto. Aquele profeta lá, Eliseu, ele conta tudo que você trama em secreto aqui. E ele, então, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz ao rei de Israel saber as palavras na hora de dormir. E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então disse onde é que o profeta estava, né? Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Então o rei da Síria mandou cercar a cidade de Dotã, onde estava o profeta Eliseu, para poder capturar ele e levar ele como prisioneiro da Síria. E aí, lá no verso 15, né? O moço, o servo de Eliseu, fala assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles em Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Só até aí, meus irmãos. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai. Agradecemos pela tua palavra, Senhor, pelo teu Espírito que fala conosco no dia de hoje. Senhor, e eu te peço que o Senhor nos abra o entendimento, para que a tua palavra possa preencher as nossas mentes, e nós venhamos entender, ó Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse dia de hoje, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Então os irmãos conseguiram entender o cenário? Então havia uma guerra entre dois países, né? A Síria contra Israel. Eliseu, o profeta de Israel, contava tudo, né? Deus fazia ele a saber de tudo que o rei da Síria planejava, né? E aí o rei da Síria, né, chega um dia, faz uma reunião com seus servos para descobrir quem que estava entregando, e eles falam: não, é o homem de Deus, é Eliseu que está lá na cidade de Dotã. E aí aquele rei bravo, né, da Síria fala: não, então manda buscar esse cara. E aí você imagina o exército cercando a cidade, né? E aí aquele moço, né, o servo de Eliseu, acorda bem cedo e imagina a cena: você abrir a janela e enxergar um exército sitiando o lugar onde você está. Ele deve ter pensado: ai meu Deus, agora o negócio deu ruim aqui. Eu sabia que esse negócio de ficar perto de profeta ficar falando um monte de coisa, eu falei, não fala que vai dar problema, ele falou, agora está aí a conta, está todo mundo aqui querendo prender, né, e não vai sobrar nenhum aqui. E ele acorda Eliseu, né, e Eliseu fala: não, meu filho, você não está vendo os que estão conosco, né? Aí é esse momento que o servo não sabe se o cara, se está doido, se está gagá, o profeta Eliseu, porque não tinha ninguém, ele só conseguiu enxergar o exército inimigo. Provavelmente o servo falou: não, esse Eliseu ficou doido, né? Eu acordei ele muito cedo, ele está no meio de um sonho, mas o que está acontecendo? E aí Eliseu, ele ora ao Senhor e pede para que Deus abra os olhos do seu servo, para que ele possa enxergar aquilo que Eliseu estava enxergando, né? E assim ele enxerga um exército espiritual, né? E é interessante que, você sabe, irmãos, essa história, né, essa história a respeito de Eliseu, a respeito de seu servo, não é apenas uma história a respeito de um servo de Eliseu, mas é algo que Deus quer contar para nós. Deus quer contar para nós que existe um exército no mundo espiritual, que existem coisas que estão além da nossa visão natural, além daquilo que eu e você conseguimos enxergar. Essa história foi contada na Bíblia para que eu e você pudéssemos entender um pouco de como funcionam as coisas no mundo espiritual. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é o seguinte: quem consegue enxergar no mundo espiritual, ele está em vantagem. Primeiro ponto: quem consegue enxergar o mundo espiritual tem uma vantagem, porque qual que era o problema aqui? Geazi, o servo do profeta, o servo de Eliseu, ele não conseguia enxergar, então provavelmente ele já estava intimidado, né? Nós falamos na semana passada a respeito do medo e do que o medo, como que ele nos intimida. Mas quem consegue enxergar o mundo espiritual, quem consegue enxergar os passos de Deus, ele tem uma vantagem estratégica, porque ele não consegue viver apenas com o aqui e agora, mas ele tem uma visão do todo. É interessante como que, se você for olhar as cartas do apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, a maioria dessas cartas, o apóstolo Paulo, ele ora, é claro que são cartas, a gente chama isso de didaquê, né, onde ele fala recomendações, e ele vai ensinando, né, aos novos convertidos como que eles devem proceder com o dia a dia da vida cristã. Mas é interessante que aquilo que o apóstolo Paulo ora para aquelas pessoas não é nada, é bem diferente daquilo que nós temos orado nos dias de hoje, né? Nós oramos por provisão, nós oramos por livramento, nós oramos por conversões, nós oramos por muitas coisas, mas o apóstolo Paulo, ele basicamente só tinha uma oração para aquelas igrejas que ele havia estabelecido. Ele orava para que eles tivessem revelação. Era como Eliseu aqui falando para Geazi: Senhor, abra os olhos deles, que eles possam enxergar aquilo que é além do natural. Irmãos, nós precisamos entender, aliás, se você é um crente, você já deve ter entendido que o mundo, ele não é apenas feito daquilo que é natural, das coisas que são tangíveis, mas o mundo, ele é feito de muito mais coisas do que isso, que é o que nós chamamos de mundo espiritual. E para você ter uma ideia, o mundo espiritual, irmãos, ele é muito mais real do que esse mundo tangível, do que esse mundo natural nosso, porque a Bíblia fala
que o mundo espiritual pré-existia. Esse mundo natural, essas coisas foram criadas a partir daquilo que era invisível, daquilo que nós não conseguimos enxergar no dia de hoje. Mas é inegável, irmãos. É inegável que Deus existe, inegável que os anjos existem, da mesma forma que os demônios existem. Ou seja, existe uma dimensão não visível, mas nem por isso ela não deixa de ser real. E quando nós conseguimos entender o que está acontecendo, eu quero dizer, você ganha uma vantagem estratégica. Amém? Vou dar um exemplo para você aqui. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, sabe, parece que tem dia que não tem gente fazendo nada, falou, vou ligar para o Elias para azucrinar a vida dele. Parecia que ele não estava fazendo nada, ele falou, vou ligar para ficar incomodando. E ele ligou e perguntou de uma coisa, eu respondi, aí perguntou de outra, aí de repente começou a meio que discutir, argumentar, ficar bravo comigo. Só que ele falou uma coisa que eu falei, opa, peraí, isso aqui não é ele que está falando não, isso aqui é um espírito que está usando a vida dessa pessoa para poder me atingir e me tirar a paz. Nesse momento, é como se eu tivesse essa visão aqui do servo de Eliseu. Né? Eu entendi o mapa, e naquele momento eu parei de discutir. Porque eu falei, eu não estou discutindo com ele, eu estou discutindo com algum capeta, com algum demônio. Não estou xingando não, realmente era. Eu imagino que estava usando a vida dele para poder me afetar. Então veja, se eu não tiver o discernimento espiritual, eu vou ficar sendo enganado e sendo manipulado. Por isso, é uma vantagem quando você consegue enxergar o todo. E aliás, aqui a Bíblia fala que Geazi, o profeta falou para abrir os olhos e ele enxergar. Mas você sabe, esse termo abrir os olhos, não necessariamente pode ser os olhos naturais, podem ser os olhos espirituais. Né? Não, eu vou dizer para os irmãos, vou confessar que eu nunca vi nenhum espírito, nunca vi nenhum anjo, nunca vi nenhum demônio com meus olhos naturais, mas eu tenho percepção espiritual a respeito dessas coisas. Então, quando a gente fala de abrir os olhos, né, não necessariamente os olhos naturais, podem ser os seus olhos espirituais. Abrir a sua percepção para as coisas que não são visíveis. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, e a gente às vezes não sabe explicar, ou às vezes a gente tentando lidar de forma natural, como se fossem coisas naturais, eu quero dizer, podem ser coisas espirituais. E quando você tem a visão, quando você consegue enxergar aquilo que não é enxergável para as pessoas comuns, quando você consegue ter a percepção dessa dimensão espiritual, você tem uma vantagem estratégica. Você começa a perceber a movimentação das coisas espirituais. Lá no livro de Efésios, a Bíblia diz o seguinte, que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra coisas que são naturais, não são contra coisas tangíveis, mas é contra o quê? Principados, potestades, né? E seres que são espirituais. Então tem muita coisa que às vezes tem crente tentando lidar de forma natural, tentando saber o que está acontecendo e resolver de forma natural, mas deixa eu dizer uma coisa para você, é espiritual. É claro que nós não vamos cair num outro extremo, né? Que achar que tudo é demônio, tudo é espírito, tudo é isso, né? Tem contas aquela história, né? Que o cara chegou lá no pastor, falou, pastor, o demônio, né? O demônio me endividou e eu estou arrasado aqui. Ele falou, peraí, filho, traz lá o extrato do seu cartão de crédito. Essa TV aqui, quem comprou foi o Exu Caveira, foi a Pombagira, foi? Não, foi você? Ah, tá. E essa conta aqui no restaurante, quem que fez? Foi você? Meu filho, não foi o demônio não, isso aqui foi você que gastou, então você trata de pagar. Então veja, vamos dar crédito para quem tem que dar crédito, né? Fazer as coisas certas, né? É óbvio que nem tudo é demônio, mas tem coisas que são espirituais. Então, o problema é quando você lida com tudo de forma natural, irmãos. Aí você está agindo como qualquer pessoa do mundo. Você está agindo como alguém que é um não crente, que é um incrédulo. Não tem diferença nenhuma na sua vida. Né? Nós temos sim que considerar as coisas celestiais. E deixa eu dizer, se existe um exército hoje se opondo a você, eu quero dizer que existe de um outro lado, um exército também que está ao seu favor. Então quem tem a visão espiritual, primeiro, quem tem a visão espiritual, tem uma vantagem
estratégica, né? Então veja, segundo, nós precisamos viver do lado de cá, do mundo espiritual. Nós precisamos enxergar a nossa vida do ponto de vista eterno e não do ponto de vista natural. Eu sei que até hoje talvez, né, não sei quando que foi a sua experiência de conversão, mas se você, por exemplo, veio a se converter, ou veio entender isso, por exemplo, provavelmente depois dos 30 anos, aliás, depois dos 20 anos de idade, vai ser muito difícil você conseguir viver dentro desse ponto de vista sobrenatural, porque até então você viveu de forma natural. Eu quero dizer que é um exercício, é um desafio, mas que a gente não pode deixar de ignorar as coisas que são invisíveis. Aliás, nós trabalhamos para um reino que é invisível. Ninguém viu a Deus aqui, né? Ninguém viu a Deus face a face. Sei que é o slogan do encontro, né? E via Deus face a face. Mas ninguém viu Deus face a face. Mas você teve revelação, os seus olhos foram abertos. E agora nós estamos edificando um reino também que não é visível. Jesus, quando estava anunciando o seu reino, os fariseus chegaram para ele e falaram: ok, você fala que você é um rei, mas cadê o teu reino? Jesus fala o quê? O reino dos céus, ninguém vai dizer está aqui ou acolá. Ou seja, não é um reino natural, irmãos. Não é um reino visível, mas é um reino, cuidado, irmãos, porque não é visível que não é real. Ele é mais real do que aquilo que é visível. E deixa eu dizer, vai chegar um tempo que todas as coisas vão deixar de existir. Só vai existir aquilo que é o reino espiritual. É por isso que nós trabalhamos. É desse ponto de vista que nós vivemos, irmãos. Nós não podemos viver apenas considerando aquilo que é visível. Deixa eu dizer, a vida é muito chata se for desse jeito. Só viver e comer uma comida boa e descansar e acabou, é só isso a vida. Não, nós precisamos entender que a vida ela parte de um propósito eterno de Deus. E nós fazemos parte desse propósito, mas ela continua também do ponto de vista eterno. Nós não podemos viver considerando só o aqui e agora, mas precisamos considerar aquilo que é o mundo espiritual, irmãos. Aliás, por isso que nós oramos, por isso que nós jejuamos, por isso que nós estudamos a palavra, porque através dessa forma nós vamos compreendendo esse reino invisível, e nós cremos que esse reino é o que influi sobre as coisas desse reino. Sabe, quando nós oramos, nós estamos pedindo o quê? A ação desse reino espiritual, nesse reino que é natural. Quando nós lemos a Bíblia, né, e é interessante que, você sabe, a Bíblia para o religioso, ela é um manual de conduta. Ela diz o que você tem que fazer e o que você não tem que fazer. Para nós que vivemos na graça, a Bíblia ela é um testamento. Ela contém aquilo que nos foi dado. Mas veja, a Bíblia fala que toda a saúde já nos foi dada. Será que nós vivemos plenamente saudáveis? Ou você ainda sofre algum tipo de doença? A Bíblia fala que a riqueza também, Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Será que nós desfrutamos de tudo? De maneira ainda plena, acredito que não. Mas é porque são coisas que foram estabelecidas no mundo espiritual, mas que ainda não se manifestaram no reino natural. Por que não se manifestaram? Porque nós ainda não nos posicionamos, não manifestamos. Amém? Os irmãos estão entendendo? Por isso é importante a gente enxergar a dinâmica de Deus, entender da forma como Deus entende, da forma como Deus pensa e da forma como Deus estabelece. Então, quando Deus estabelece as determinadas coisas, Ele estabelece primeiramente no mundo espiritual. Se você entende o mundo espiritual, é muito simples, porque você vai declarar, o que a gente viu aqui no começo, de declarar a palavra. Agora, qual que é a palavra que cria as coisas? Qual que é a palavra que cria a realidade? Não é a sua palavra, é a palavra de Deus, que fala, haja luz e houve luz, haja firmamento
e houve firmamento, haja separação entre as águas e a terra, e assim o fez. Então não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Agora é interessante que Deus, ele criou todas as coisas ali visíveis, mas existem muitas realidades que não foram criadas. Deus deixou escrita na sua palavra, para que através dela nós pudéssemos declarar a palavra de Deus e trazer a realidade, trazer à existência essas realidades. Então, se você precisa enxergar o mundo espiritual para que você possa desfrutar das coisas de Deus. Então o homem de Deus estava lá dormindo tranquilamente, com a porta destrancada da casa dele, com a janela aberta, sem medo do ladrão, porque ele sabia que tinha um exército de Deus do lado de fora, guardando a casa dele. Amém? Mas se ele não soubesse, ele ia estar passando problema, ele ia estar sofrendo de ansiedade. Irmãos, nós estávamos nas células, né, na sexta-feira, e a Simone comentou, né? Eu achei legal isso, que ela vê descanso na minha vida. E você sabe, para mim essa é uma das características mais marcantes na vida do crente, tem que ser o descanso. Se você entende do mundo espiritual, se você consegue enxergar, igual o profeta Eliseu aqui, se você consegue enxergar o que Deus está fazendo, o que Ele está movendo, as coisas que Deus está fazendo, você vai ser alguém que vai ter descanso. Porque veja, Deus é um Deus que, Ele é um Pai, Ele é um Deus protetor. Então só fica desesperado quem não está enxergando. Por isso nós temos que pedir para Deus abrir os nossos olhos, amém? Terceiro, devemos confiar que não estamos sozinhos. A revelação que Eliseu pede para Geazi era para que ele pudesse entender algo que era maior do que a percepção natural dele. Eu quero dizer que nós somos parte de algo que é muito maior do que nós. Nós somos parte da igreja do Senhor, nós não estamos sozinhos. Há um propósito de Deus, e há um planejamento, e há uma direção para a qual Deus já estabeleceu para nós e para a sua igreja. Então assim, nós não estamos num jogo para ver no que vai dar. Vamos ver aí se vai dar certo ou não no final no dia do julgamento a gente vê se deu certo ou dá errado. Eu falei, irmão, eu não correria esse risco não, porque o prejuízo é muito grande se der errado lá no dia do julgamento final. Então é melhor você ter convicção, mas é interessante que Deus, Ele nos permite, quando você começa a enxergar aquilo que é o mundo espiritual, você vai ver que você não está sozinho nessa batalha. A sua vida não é algo, não é um jogo de sorte, mas há um propósito de Deus para tudo aquilo que Ele faz. Mas isso você só enxerga quando você vai para esse ambiente espiritual, quando esse ambiente invisível, que nós chamamos de mundo espiritual. Então, e é interessante que a maneira como nesse texto aqui, se por um lado o profeta ele pede para que o seu moço, para que Deus abrisse os olhos do seu moço, da mesma forma ele pede para Deus o quê? Fechar os olhos dos seus inimigos, E é tão interessante no texto que a Bíblia fala que o próprio Eliseu conduziu aquele exército até Samaria. Você imagina, irmãos? Você está procurando o cara vai lá, se apresenta para eles, fala, e conduz eles até Samaria, e eles não percebem que é Eliseu. Eu quero dizer que você é guardado pelo Senhor. Os seus inimigos serão confundidos. Porque é Deus quem nos guarda, irmãos. Como eu falei, tudo é uma questão do mundo espiritual. Nós somos aqui o resultado de algo que há no mundo espiritual. Se você está sofrendo alguma perseguição, leva para o mundo espiritual, você vai entender o que está acontecendo. Então, da mesma forma que Deus ele revela, Deus nos esconde também no mundo espiritual. Eu sei que tem momento que a gente tem que ir para a batalha, e aí não tem como ficar escondido, mas na maior parte do tempo, irmãos, eu fico escondido debaixo das asas do Senhor. Capeta nenhum vem me incomodar, eu vivo em paz, irmãos. Eu só saio para a guerra igual ontem nós tivemos. Por que foi guerra ontem, irmãos? Porque ontem nós saqueamos o inferno.
E eu vou dizer, irmãos, eu meço a importância pelo tanto de luta espiritual que a gente teve ontem, irmão. Ontem, a semana inteira, né? E, irmãos, eu sei que eu estou meio fora de forma, mas o cansaço que eu senti, eu considerei que é ser gordo também. Mas foi algo sobrenatural, irmãos. Essa semana, assim, eu senti um cansaço que foi anormal daquilo que eu costumo sentir. Então, havia uma batalha espiritual. Então, por aí você mede o peso daquilo que nós estávamos fazendo ontem. Só que o diabo perdeu, porque nós fizemos, as crianças aceitaram Jesus, foram batizadas no Espírito Santo. Então, aí a gente sai da toca, a gente vai para a guerra. Mas, tirando isso, irmão, você tem que estar em descanso. Você tem que ser guardado pelo Senhor. E aí, eu queria que, para finalizar aqui, queria que você abrisse em Isaías 64, lá no verso 4. Eu queria terminar com esse versículo. Isaías 64, no verso 4. Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deixa eu dizer, isso aí você só vai descobrir quando você abrir os seus olhos espirituais, que há um Deus que está cuidando de nós, que há um exército do Senhor que está nos guardando. Agora tem uma chave aqui, irmãos, que poucos percebem. Aqui fala que Deus trabalha para os crentes, sim ou não? Para alguns crentes, mas não são todos. Para quais crentes que Deus trabalha? Para aqueles que nele esperam. Você concorda comigo que tem gente que, apesar de ser crente, não está esperando no Senhor? Não tem a confiança que Ele vai fazer as coisas? Sim, mas a Bíblia fala que para aqueles que nele esperam, aqueles que confiam no Senhor, né? E a esperança deles, deixa eu dizer, não está no presidente, não está no ministro da economia, não está no chefe, não está naquela pessoa que vai dar um trabalho ou vai fechar um contrato. Não, para aqueles que esperam no Senhor, que confiam nele, que Ele é a tua provisão, que Ele vai fazer as coisas na sua vida. Esse sim, Ele vai trabalhar a seu favor. Se você pedir para o Senhor abrir os seus olhos espirituais, você vai enxergar um Deus. A Bíblia fala que não dormita e nem dorme, não cochila nem dorme. Um Deus que está o tempo inteiro trabalhando para aqueles que são seus. Sabe, esse é o descanso que nós temos quando nós entendemos e compreendemos a quem é o nosso Deus e conseguimos enxergar o mundo espiritual. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Queria que você se colocasse de pé.